Então, o Trotsky tem um livro dele, eu tenho que ler ainda, eu não li. Dele e da Rosa Luxemburgo, que parece ser muito legal, que é tipo Reforma ou Revolução, né? Que vai discutir então sobre a tarefa da revolução, porque depois da Revolução Comunista, você ainda tem necessidade de manter aquela sociedade? Você vai continuar sendo conservador naquela sociedade? Ou você vai continuar transgredindo, né? Porque quando você fala que você é pelo menos na primeira onda, né? Na onda liberal. Liberal eram os revolucionários. Socialistas também eram revolucionários. Porém, eram diferentes as concepções de mundo, né? Mas e aí quando você atinge, né? No comunismo, né? Então, eu acho que não é um assunto fechado, né? Fala, Thiago. Antes de você falar, inclusive, eu acho que tem até uma boa pergunta aqui que pode emendar, né, com essa questão. O Tiago Tavares, ele fala, queria saber como iria se fabricar uma simples dipirona nessa sociedade de pequenas comunidades. Né? Então, naquele momento que a gente estava falando de anarquismo, e aí ele fez essa pergunta. Aí entra na questão do processo. O anarquismo, embora possa ser comparado ao comunismo primitivo das primeiras comunidades humanas, ele tem um processo de implantação, que é a revolução. Né? Ele pula a etapa do socialismo. Você sai da situação em que o mundo está, revolução, derruba as estruturas e implanta uma sociedade horizontal. Isso não quer dizer que você vai abandonar tudo aquilo que foi construído. Você vai coletivizar. Então, ao invés de você ter um dono da fábrica que já existe de remédios, você vai ter uma cooperativa de trabalhadores cuidando e decidindo juntos sobre a produção daqueles remédios. Ah, mas é uma comunidade pequena. Vamos lá, o anarquismo não defende um Estado. Mas não quer dizer que seja uma bagunça e não haja uma administração. Você vai ter um conselho de pessoas que vão decidir e com representatividade. Quando eu falo da questão da utopia, é porque se a gente olhar para a sociedade atual, é impossível ser uma radicalização se chegar ao anarquismo. Você pode ter, como existem na Europa, muitas comunidades na Grécia, na Holanda, na Dinamarca, na Bélgica, comunidades anarco, que são autossuficientes, produzem tudo aquilo que necessitam e quando precisam vão buscar fora, né? Porque não há o Estado, há uma decisão comunitária e é nesse sentido que eu falei pequenas comunidades, mas se você implanta um anarquismo, vamos dizer assim, vamos derrubar o Estado, fazer uma revolução, tomar o poder, você não vai destruir tudo que está ali. E também a gente tem que entender que existe liderança, né? Só que essa organização emana do povo, né? Poxa vida, organização. E é o povo organizado e é o povo no poder. É o povo no poder. Os representantes eleitos pelo povo. Então você pode chegar a isso através de deputados, do parlamentarismo. Não. Não, porque a gente está assistindo hoje, por exemplo, um governo refém de um parlamento que não quer saber se as propostas são positivas ou negativas, quer emendas impositivas e vai frear qualquer tipo de proposta se as emendas não forem atendidas. Então tem uma chantagem. E no anarquismo não tem a chantagem. Você está ali porque é necessário e porque você faz parte. E eu acho que você está tocando em um ponto elementar do anarquismo, né? A diferença do anarquismo e socialismo é isso também, né? No socialismo comunismo, a gente acredita nas vias políticas, né? Institucionais. No anarquismo, não. Não existe um partido anarquista. Não, existem os anarquistas, as ideias anarquistas e a implantação e a atitude anarquista revolucionária do anarquismo. E que hoje em dia é muito questionada, porque o pessoal sempre costuma dizer, eu vejo muito anarquista falando, porque não tem que ter partido, não tem que votar. Não existe nada mais revolucionário do que você implodir o sistema de dentro para fora. Você se isentar de participar de um processo eleitoral democrático burguês é você passar um pano e lavar as mãos diante de tudo que acontece. Eu não vou votar porque o anarquismo... Você tem sim que se manifestar, você tem sim que falar assim, eu quero que isso acabe, é uma ruptura. E rupturas são traumáticas, então quando eu falo que a utopia é uma utopia, que é um farol que te guia, é nesse sentido. Porque, obviamente, você vai falar de revolução, você já imagina, né, um banho de sangue. E a ideia hoje, por exemplo, é tentar mostrar para as pessoas que existem formas de você trazer pequenos elementos do comunismo, do socialismo, do anarquismo, até mesmo do liberalismo, né, o pequeno comerciante e tal, que podem funcionar sendo dosados. E a gente pode considerar que essa foi a briga do Marx com Bakunin. Para quem está ouvindo aí, o Marx, né, como a gente sabe, o teórico do comunismo científico, né, socialismo científico, e o Bakunin, o teórico do anarquismo, né, um dos, né, nem sei se é o maior, mas é um dos, né.
Eram amigos ali, tinham um projeto, tinham uma ideia em conjunto, Sim. né? Mas em algum momento eles romperam O exatamente. Proudhon também, né? Também era... Proudhon, Sim, Kropotkin. Sim, É. sim. Mas o Bakunin rompeu com Marx, né? Exatamente por causa dessa ideia de transição ou não transição. É Né? que o Marx, por mais que ele falasse de revolução, quando você ouve o. Pronto, quando vai você- falar mal de Marx. Quando você lê o Bakunin não queria saber do diálogo, né? Porque você olhar para o Lenin vão dar um passo para trás, dois para frente, e vão tentar reestruturar a sociedade que foi destruída por uma revolução, por uma guerra civil, retomar bases do liberalismo, reconstruir o que é necessário e dar seguimento ao processo, que é um processo que é impossível de você prever quanto tempo vai demorar. Né? O Bakunin não, a gente vai derrubar e daquilo que ficar a gente vai reconstruir. Porque é a radicalização. Tanto é que os anarquistas nihilistas do século XIX Nossa, que os russos no Rio de colocaram um monte de nobre, um monte de burguês para dormir mais cedo, Opa. porque eles acreditavam simplesmente na destruição daquelas estruturas que existiam. Esse aí é um dos maiores medos do Dostoiévski, por exemplo. Porque os russos do 19, eles tinham muito medo dos anarquistas. Eles foram lá e pegaram o czar e mataram o czar. Exato, matar a família, matar criança, Mataram matar... o rei e o príncipe portugueses. Exato, Mataram eles geral. não tinham limites éticos, né? Bem diferentes, né? E falando em ruptura e trauma, aí a gente chega então no... Talvez uma das ideologias mais que vem crescendo com mais força no mundo todo. No mundo todo. Você vai passar.